Olá, tudo bem? Se você está me assistindo aqui é porque você está conectado no YouTube da Casa da Rocha Guarulhos e é muito legal ter você com a gente aqui. Do que se trata esse vídeo? Esse vídeo se trata provavelmente do primeiro de uma série de vídeos que eu vou soltar aqui para vocês a respeito do tema fé e trabalho. Já já eu coloco a tela aí que vai mostrar tudo que nós vamos conversar aqui, ou um pouco do que nós vamos conversar. Mas a ideia de gravar o vídeo surgiu porque estamos abordando esse tema nas nossas reuniões às quintas-feiras. Nós chamamos de reuniões de oração, né? E é mesmo uma reunião de oração, mas diante de algumas demandas, de alguns pedidos, eu resolvi abordar esse tema fé e trabalho, alguma coisa extremamente contemporânea, né? Para o nosso momento de vida e também que atende há muitas dúvidas que chegam até mim, né? Como é que eu vivo a fé em Cristo dentro da minha vida profissional? Coisa que é bem desafiadora, né? Alguns até chegam a excluir um do outro, e não é o caso. A gente vai aprender aqui que dá para conciliar tudo isso. E então a ideia é reproduzir o que a gente tem conversado lá às quintas-feiras, aqui numa série de vídeos, né? Vou tentar soltar um por semana, vamos fazer um esforço aqui, vamos ver o que dá para fazer. E eu espero que seja de uma boa valia para você aí também, né? Iniciando, quem sabe, um novo trabalho aqui na internet, coisa que a gente deixou de fazer algum tempo atrás por conta da correria da vida e tudo mais. Então tá aí na tela o nosso material para você acompanhar e eu espero que realmente edifique a tua vida e te abençoe. A minha conversa acontece basicamente em cima desse livro aqui. Não só em cima dele, porque a gente acaba sempre aqui incrementando com alguma coisa, alguma ideia, alguma informação, mas é um livro muito bacana, que eu recomendo que você leia, se você puder, inclusive junto com a gente aqui, Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. É uma parceria dele com a Catherine Larry Ausdorf, ou algo parecido, né? Já que o meu inglês lá não é grande coisa. O Timothy Keller, que é um grande filósofo, um grande teólogo, né? Melhor dizendo, é um homem realmente muito usado por Deus, faleceu já há alguns anos, mas que deixou um legado muito bacana, que me abençoou muito. Então nós vamos em cima dessas conversas que o Timothy Keller tem. Só para você saber, o Keller ele começa um trabalho na década de anos 2000, um pouco antes, se não me engano, ali na região de Nova York, em Manhattan, que é o centro nervoso dos negócios, tanto dos Estados Unidos como do mundo, digamos assim, né? E já era de se esperar que ali as igrejas não tivessem muita força, né? Digamos assim. E essa era a verdade antes que ele começasse o trabalho com a Redeemer Church. E ele começa um trabalho lá e ele alcança justamente aqueles que estavam dando a sua vida em busca de uma condição profissional cada vez melhor, aquele mercado super disputado, e o jeito do Keller interpretar o Evangelho, que é realmente cativante, muito bonito, muito especial, toca muito as pessoas ali, e a igreja começa a crescer de uma forma realmente especial, um grande desafio, né? Falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho que ensina a gente a se doar, ensina a gente a diminuir em prol do outro e outras coisas mais, dentro do núcleo financeiro da América. Uau, que desafio! E ele fez isso muito bem, por isso a gente se sente muito tranquilo em seguir essa conversa aqui. Vamos lá. O Keller ele abre o livro trazendo uma reflexão a respeito desse outro livro aqui escrito pelo Robert Bellah, que traduzindo quer dizer hábitos do coração, né? Hábitos do coração é o tema desse livro. E nesse livro, desculpe o barulho aí, nesse livro, deixa eu me localizar, que eu já me perdi aqui, vamos lá, estamos chegando, pronto, aqui ó. Nesse livro, o Bellah, vamos chamá-lo assim, levou muitas pessoas a identificarem aquilo que destruía e ainda destrói a natureza coesiva, digamos assim, da nossa cultura. Aquilo que traz coesão à cultura, é isso que ele quer dizer, né? E ele chama isso de individualismo expressivo.
Ou seja, ele diz que qualquer direção àquilo que é coletivo acabou. O Bella diz, portanto, que a nossa vida na modernidade é uma vida altamente individualizada, né? Essa ideia de vida compartilhada, ela já não existe com tanta força como algum tempo atrás, né? Então, esse é o tema desse livro de forma geral, e ele diz que nós sacralizamos, ou seja, tornamos santos o indivíduo às custas da nossa coletividade. E depois de fazer essa análise, esse autor ele diz que há uma forma de mudar isso, principalmente na questão do trabalho, né? Principalmente nessa questão, porque ele diz que o trabalho precisa ser retomado a partir de uma ideia de contribuição para o bem comum e não só algo em meio algo que tenha como objetivo o progresso individual. Então, esse autor ele faz uma leitura da vida corporativa, da vida profissional, e ele diz que o grande problema é o individualismo e que para se resolver isso, a cultura, né, a respeito da vida profissional precisa ser mais coletiva. E ele usa até um termo assim que é vocação ou chamado. Esse é o caminho, segundo esse autor, para que a gente tenha uma diminuição do individualismo e a gente possa retomar isso como sociedade. Muito bem. E aí, o que nós temos aqui é que se o autor tiver certo, então tem uma palavra muito importante a ser usada aqui, que é a palavra vocação. Eu citei aqui para você. Vocação. Vamos entender o que é vocação. Olha só. A palavra vocação vem do latim vocato, que significa chamado ou convite. O termo é derivado de vocare, que significa chamar. Originalmente tinha conotações religiosas, referindo-se ao chamado de Deus para seguir uma vida religiosa ou uma missão específica. A gente, inclusive, pensa assim, não é? Com o tempo, o uso do termo se expandiu para incluir qualquer chamado ou inclinação natural que uma pessoa sente em relação a uma carreira ou campo de vida específico. Então, essa é a proposta desse autor que eu citei, o Bella, anteriormente aí para você, que nós precisamos olhar para a vida profissional a partir da nossa vocação. E o trabalho só pode se tornar uma vocação, já aí é o Timothy Keller que vai acrescentando essas informações, se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Gostei dessa frase. Vou ler de novo. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se esse trabalho for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Vocação, portanto, não é trabalhar para mim, é trabalhar para aquele que me chamou. Olha lá, está no final da tela aí, esqueci de colocar para você essa frase que eu acho que é fundamental. Ou seja, o nosso trabalho só é um chamado se ele for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos próprios interesses pessoais. Veja como isso se contrapõe ao jeito de pensar a vida profissional hoje. Hoje todo mundo quer se realizar profissionalmente. Hoje todo mundo quer trabalhar pensando em si. Esse é um caminho natural, até eu diria, né? Então, viver o trabalho como fonte individualizada de realização destrói o chamado e afeta a sociedade. Cada um vai para um lado, cada um pensando em si mesmo e a coletividade deixada de lado, né? Então, o que o Timothy Keller propõe é que para seguir esse caminho que é antigo, mas benéfico, nós precisamos da Bíblia. E, aliás, essa é a proposta do Timothy Keller, né? Enxergar a vida profissional a partir do texto bíblico, a partir das Escrituras. É bom a gente se lembrar que fé e trabalho são temas, ou é um tema, porque estamos falando de um tema só, abordado por muitas correntes. Tá? E é um assunto em alta. Como eu disse, há uma demanda de compreensão a respeito desse tema muito grande, porque muita gente se sente frustrada.
O que é que eu posso fazer? Eu gostaria tanto de ajudar o reino, gostaria tanto de me envolver com as coisas do reino, gostaria tanto de trabalhar pelo reino. O que é que eu faço se eu sou um profissional da área X, da área Y? O que é que eu faço se eu sou alguém que trabalha com algo que aparentemente não tem nada a ver com o evangelho? Talvez você pense assim: como é que eu sirvo a Deus com a minha vida profissional? Esse é o ponto. É por isso que a gente está realizando essa conversa. Bom, para você ter uma ideia como essa coisa não é nova e não é simples, o assunto ele é abordado por muitos movimentos. Eles contribuíram, inclusive, para formar o pensamento bíblico sobre essa questão. Algumas pessoas acham que para a gente ter o pensamento bíblico sobre alguma questão, e deixa eu desligar meu telefone aqui para o barulho não nos perturbar, algumas pessoas dizem que você abre a Bíblia, lê um texto, e aí você já constrói um posicionamento teológico sobre alguma coisa. Não, nós estamos falando de 2000 anos de estudo bíblico para que nós pudéssemos ter o que temos hoje. E esse estudo continuará. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, outros compreenderão o texto melhor do que nós compreendemos hoje. É uma carreira que não termina só quando Jesus vier buscar a sua igreja, né? Mas enfim, nesse caso também, a questão do trabalho e da fé é algo abordado por muitos estudiosos e muitos movimentos. Vamos ver alguns aqui, gente? Então vamos lá, olha só. Os ecumênicos, que é aquele pessoal que flerta e convive com vários pensamentos religiosos, eles dizem assim: o trabalho deve ser usado para promover justiça social. Dentro desse movimento, a ética cristã é que é enfatizada. Interessante. Outro, movimento de pequenos grupos, olha só. Os cristãos devem oferecer apoio mútuo diante das lutas profissionais. Um ajuda o outro, né? O trabalho fiel requer renovação espiritual interior e mudança de coração. Uma abordagem interessante. Veja só, um diferente do outro. Um fala sobre justiça social, ética cristã. O outro fala que o cristão deve oferecer apoio mútuo um ao outro nas lutas profissionais. Veja só, são abordagens distintas sobre o mesmo texto. E não para. O movimento revivalista evangélico diz que devemos testemunhar de Jesus Cristo e nos identificar com Jesus, gerando interesse dos colegas. Eu então testemunho através da minha vida, gero uma certa curiosidade dos outros e, enfim, aí posso pregar o evangelho, é o que os revivalistas evangélicos dizem, ok? Também é interessante, diferente. Vamos seguindo, olha. Os reformadores do século XVI, tipo Lutero e Calvino, diz assim: todo trabalho, não somente o clero, é um chamado para Deus. Olha que resposta bacana. Quando trabalhamos, somos como a tradição luterana afirmava, os dedos de Deus, os agentes do seu amor providencial aos outros. Trabalho elevado, de ganha-pão, para amor ao próximo. Olha só, que abordagem bonita, primeiro esclarecendo aqui e percebendo que todo trabalho, não somente o clero é um termo que a gente usa para se referir à liderança da igreja, né, de modo geral. Então não só o pastor, não só o professor de uma escola dominical, não só o dirigente de uma igreja que está trabalhando para Deus. Todo trabalho é para Deus e nós vamos perceber isso durante as próximas conversas com mais qualidade. Outros, finalizando aqui, seguidores da reforma tipo Abraham Kuyper, viver e trabalhar a partir de uma cosmovisão cristã. Então o Kuyper já, olha só, você percebe aí até um movimento de expansão da ideia, né? Agora chega o Kuyper dizendo: trabalhe com uma cosmovisão cristã. A partir disso, penso eu, tudo que a gente fizer vai ter a ver com o evangelho. É por aí. Bom, se você é um cristão, então, meu irmão, que procura ser fiel no seu trabalho, talvez você esteja, se veja, melhor dizendo, tentando pensar noções tão variadas como algumas que eu vou colocar para você. Por quê? A partir do que a gente leu aqui, nós já vamos construindo algumas possibilidades, né? Algumas noções
que vão fazer a gente, segundo o nosso próprio pensamento, servir a Deus através do nosso trabalho. Então vamos lá. Quais as possibilidades que nós temos? O modo de servir a Deus no trabalho é promovendo justiça social no mundo. É isso que nós vimos no primeiro ponto. Ou o modo de servir a Deus no trabalho é sendo honesto e evangelizando os colegas. Ok. Ou ainda, o modo de servir a Deus no trabalho é executando com toda a nossa capacidade. É uma possibilidade, não é? Outro, o modo de servir a Deus no trabalho é criando algo belo. Pode ser. Que mais? Ou ainda, o modo de servir a Deus no trabalho é exercendo sua profissão com motivação cristã para a glória de Deus, buscando engajar-se na cultura e influenciá-la com o seu propósito. Uau, quanta coisa! Mas não acabou. Olha só. O modo de servir a Deus no trabalho é exercendo sua profissão de coração agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias. Pode ser isso, pode também. O modo de servir a Deus no trabalho é fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo. E o modo de servir a Deus no trabalho é obtendo o maior lucro financeiro possível para então ser tão generoso quanto possível. Uau! Até onde essas coisas todas que nós construímos juntos aqui, elas ainda podem ser expandidas mais ainda um pouco, né? Até onde essas situações se opõem ou se complementam. É difícil. Não dá para a gente soltar uma cartilha e dizer assim para você, olha, servir a Deus no trabalho é isso aqui. Transformar o teu trabalho em algo que serve a Deus é isso aqui ou aquilo lá. Essa é uma utopia, eu diria até uma bobagem. Por quê? Porque há uma dinâmica gigante que difere a minha área de trabalho da sua, né? Ou seja, tudo depende do campo, da forma de trabalho. Há muitas situações que são relativas. Nesse caso, sim, né? É muito relativo. Alguém pode pensar em criar o belo e ser instrumento de Deus, juntando fé e trabalho através disso. Talvez um artista, óbvio. Talvez um arquiteto, óbvio. Talvez um engenheiro, óbvio. Mas um advogado talvez não tenha que pensar muito nisso, porque beleza, talvez num discurso muito bonito no tribunal até sirva como instrumento, mas não é o caso. Você sabe bem, uma confeiteira fazendo ótimos doces e bolos, uau! Através da beleza, através de um paladar maravilhoso que nos alcança com aqueles doces incríveis, está servindo a Deus? Tá. Mas não é o caso de outros que trabalham numa função muito diferente, muito distante disso. Ou seja, não dá para a gente dizer é isso aqui. Então, para que caminho que a gente vai? Bom, nós precisamos nos lembrar que a dificuldade, ela não reside apenas na grande quantidade de compromissos e fatores teológicos envolvidos, mas também em como eles funcionam de diferentes maneiras, dependendo do campo ou da forma de trabalho. Então vamos a mais alguns exemplos aqui. Pense num cristão artista. Eu gosto de inverter, né? Muita gente fala artista cristão. Eu prefiro cristão artista. Cristão sempre vem primeiro na minha concepção, né? Ele faz tudo para que o seu trabalho cumpra essa cartilha acima. Imagine um artista cristão no seu ateliê ou no seu estúdio. Eu sou um cristão artista. Falei artista cristão, né? Me contradisse aqui. Eu sou um cristão artista, né? Toco com a minha banda, componho, viajo, e aí por diante. Temos um estúdio, um home studio aqui. Imagina que eu coloque essas leis aqui. Um artista coloque, um pintor, melhor dizendo, coloque essas leis, essa conversa que eu tive agora há pouco com você em um quadro, e ele fica pensando naquilo o tempo todo para ver se o que ele está fazendo tem a ver com aquilo. Ok, então ele faz um trabalho muito sério e pensa, e ele deseja que o seu trabalho siga aquela cartilha, mas a sua arte precisa levar em conta o que ele crê e se tornar um instrumento para aquilo, para demonstrar aquilo que ele crê. Um artista cristão vai expressar o que crê. Ele pode falar sobre queda, sobre redenção, sobre amor ao próximo, sobre transcendência, sobre imanência, sobre relacionamento com Deus. Ele pode fazer isso, né? Como é que um sapateiro faz isso?
Como é que um borracheiro faz isso? Como é que um operário de fábrica, um mecânico, um construtor? Nenhuma diminuição de importância aqui na minha colocação, por favor. Eu só estou dizendo que um artista tem mais facilidade de fazer isso. Um irmão cristão artista pinta quadros. Me lembrei do Jaziel Botelho, nosso irmão que é pintor. De vez em quando eu recebo o WhatsApp dele aqui com as telas que ele pinta. O que ele pinta? Ele pinta a fé dele. A gente, como banda, compõe o que nós cremos. É o caso do Resgate, e aí por diante. Como é que um professor faz isso? Como é que um empreiteiro de obra faz isso? Como é que um motorista de Uber faz isso? Tá vendo como a coisa é um pouco mais complicada? Então, nós precisamos pensar em alguns perigos nessa situação. Primeiro, adotar apenas uma das correntes teológicas, porque elas são complementares. Não é só uma delas que funciona. Ficar confuso com a leitura ou o ensino contraditório das diferentes correntes. Sim, ao mesmo tempo se complementam, mas em alguns pontos se divergem. Né? Interessante. Combinar tudo e esperar o resultado. Vamos ver o que vai dar. Né? Então, é importante pensar bem sobre esse assunto. Ele não é um caminho programado. E eu acho isso lindo no Evangelho, coisa que muitas vezes nos é tirada. Né? Muitas vezes as pessoas tiram isso de nós, dizendo, olha, é isso aqui que você tem que fazer, e acabou. O Evangelho tem a ver com individualidade, o Evangelho tem a ver com pensamento, com a construção de uma vida. Não é? E nós somos tão distintos em tantos aspectos que é isso que tem que acontecer. O que serve para um, talvez não sirva para outro. E assim por diante. Então, muitas pessoas pensam que diante daquilo que nós dissemos, vamos chamar aquilo de proposições, a gente pode colocar a palavra principal na frente de alguma delas. Né? Então, olha só. Não é aqui. Já eu entro nessa história aqui que eu vou ler para você. Então, por exemplo, é preciso entender que cada proposição é uma maneira de servir a Deus, que se adequa à vocação em particular, à cultura e ao momento histórico. Então, quando a gente lê aquele monte de proposições que eu apresentei para você aqui, tudo depende. Essa aqui é principal. Será? Será que aquela é principal? Para a gente entender melhor, eu não fiz isso no dia que eu dei essa aula, vamos dizer assim, essa conversa lá com os meus irmãos, mas é que eu vou fazer isso. Vamos voltar naquelas proposições para a gente tentar. Olha só, algumas delas aqui. Ó. A primeira, o modo de servir a Deus no trabalho é exercendo sua profissão de coração agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias. Será que essa é a principal? Pode ser que sim, para algumas pessoas. Mas para aquele que está trabalhando numa situação de escravidão, não dá para fazer muito isso. Ou de uma empresa que explora seus funcionários, fica mais difícil fazer isso, né? A segunda aqui na nossa tela, o modo de servir a Deus no trabalho é fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo. Bacana, mas às vezes não é possível. Às vezes a gente tem que pagar as contas, os boletos chegam. Então essa também pode não ser a principal, entende? Para fechar a última, o modo de servir a Deus no trabalho é obtendo o maior lucro financeiro possível, para então ser generoso quando for possível. Puxa, aí a gente corre o perigo de sermos abocanhados pelo capitalismo, transformando o dinheiro em mamon, como Jesus disse. Então veja você, e agora eu volto lá para a nossa tela, como essa coisa toda é desafiadora, né? Como tudo isso é complexo. Então, vamos observar todas essas coisas e trabalhar de maneira um pouco prática aqui nas nossas conversas, né? A Bíblia fala sobre esse assunto de diversas dimensões e de diversas maneiras. Nos próximos vídeos você vai entender isso melhor. Nós vamos encontrar juntos aqui, eu espero, esperança para o nosso propósito profissional. Eu desejo isso para você, irmão. Eu tenho um privilégio. Tudo que eu faço já há alguns anos tem a ver com o Evangelho diretamente. Eu sou pastor, eu sou professor de teologia, eu sou
por graça e misericórdia, tudo isso, viu, gente? Tipo, eu tenho uma banda, né? Faço parte da banda, a gente toca, canta, divulga o evangelho. Eu sou escritor, que através do que eu escrevo também posso divulgar o evangelho. Puxa, que privilégio, né? Meu dia a dia é aconselhar a gente, é visitar a gente, é ensinar, é fazer isso aqui. Mas e você? Você que está no escritório agora me assistindo? Você que está em casa, minha irmã que cuida da casa, meu irmão, hoje em dia essa função é bem variada, né? Você que cuida dos seus filhos, você que tem um emprego de Uber nessas ruas loucas desse país aqui, correndo para cá e para lá. Como é que você faz isso? Minha oração é que Deus te ajude e que você encontre, né, propósito profissional, que é uma das coisas mais legais de acontecer para alguém, e perceber que Deus te chamou e dentro do ambiente que você está, você pode refletir o reino de Deus, não só com um bom testemunho, não só colocando uma música gospel, não só enfiando um versículo goela abaixo de alguém, não, mas encontrar propósito e ser instrumento do reino de Deus a partir e dentro da tua profissão. Vamos ler um texto que o Timothy Keller apresenta para a gente. É um conto escrito pelo Tolkien. Tolkien é aquele escritor do Senhor dos Anéis, né? Muito conhecido, virou filme e tudo mais, todo mundo assistiu aí. E ele chama esse conto de A Folha de Nigel, né? Eu vou ler para você aqui, mas antes disso algumas informações. Tolkien escreveu esse conto durante uma crise vivida por ele na Segunda Guerra Mundial. Ele estava escrevendo O Senhor dos Anéis, né? E Nigel é um termo que quer dizer trabalhar de modo inútil ou ineficiente, desperdiçar tempo com detalhes insignificantes. Esse personagem é o próprio Tolkien. Já vou te dar uma dica aqui, tá? Para você ler junto comigo esse conto, pensando assim, ele está falando dele mesmo. Então vamos lá? Diz assim, olha. Não, peraí. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ler mais aqui para você. Peraí. Acho que é isso mesmo. Aqui estão as informações que eu deveria ter colocado na tela antes de começar a ler o texto, né? Então vamos lá. Nigel estava tentando pintar um quadro específico. Ele tinha em mente a imagem de uma folha e depois de uma árvore inteira. Em sua imaginação, atrás da árvore, um país começou a aparecer. Depois vislumbres de uma floresta que se alastrava pela terra e cumes de montanhas cobertos de neve. Nigel se desinteressou de todos os seus outros quadros para dar espaço à visão. Arrumou uma tela tão grande que precisou de uma escada. Nigel sabia que teria de morrer, mas disse a si mesmo: seja como for, terminarei este quadro, meu quadro verdadeiro, antes de iniciar esta jornada deplorável. Está falando da morte, né, gente? Então Nigel trabalhou em sua tela, dando um toque aqui, retirando um borrão ali, mas sem fazer muito progresso. Havia 2 motivos para isso. Primeiro, ele era o tipo de artista mais habilidoso em pintar folhas do que pintar árvores. Nigel gastava muito tempo em uma única folha, tentando conseguir o tom exato, o reflexo exato e as gotas de orvalho mais precisas. Assim, por mais que se esforçasse, muito pouco era retratado na tela. O segundo motivo era o seu coração gentil. Nigel estava sempre interrompendo a pintura para atender às necessidades de alguém. De modo particular, seu vizinho Parrish, que não apreciava nem um pouco a arte de Nigel, vivia lhe pedindo favores. Certa noite, quando Nigel percebe, e com razão, que seu tempo está chegando ao fim, Parrish insiste em que ele saia no frio e na chuva atrás de um médico para sua esposa. Como resultado, Nigel fica resfriado e com febre, e enquanto trabalha desesperadamente em seu quadro, o motorista chega para levá-lo na jornada sempre adiada. Nigel, entendendo que tem de ir, cai no choro. Ai, ai, exclama o pobre Nigel aos prantos. Nem deu para terminá-lo. Algum tempo depois da morte do artista, a pessoa que comprou sua casa notou que na tela deteriorada
uma única e linda folha permanecia intacta. Ela foi exposta no Museu Municipal por muito tempo. A folha de Nigel permaneceu pendurada em um canto, admirada por poucos olhos. Contudo, a história não termina aqui. O corpo de Nigel é enviado de trem para as montanhas celestiais da vida pós-morte. A certa altura da viagem, ele ouve duas vozes. Uma parece a da justiça, a voz severa, denunciando que Nigel perdeu muito tempo e realizou pouco na vida. A outra voz mais gentil, embora não fosse suave, que parece a da misericórdia, contrapõe o julgamento anterior, dizendo que Nigel decidiu se sacrificar pelos outros, sabendo exatamente o que fazia. Como recompensa, quando Nigel chega aos arredores do país celestial, uma coisa chama sua atenção. Ele corre para ver o que é, e lá está ela. Diante dele se encontra a árvore, sua árvore, concluída, suas folhas se abrindo, seus galhos crescendo e dobrando-se ao vento que Nigel tantas vezes sentiu ou imaginou, e mesmo assim não conseguiu reproduzir. Ele admirou a árvore, ergueu os braços devagar, abriu-os amplamente. É um presente, exclamou. O mundo antes da morte, seu velho país, se esqueceu de Nigel, quase de imediato. Nele seu trabalho ficou incompleto, inútil, somente para poucas pessoas. Mas nesse novo país, o mundo real, o mundo verdadeiro, o artista descobre que a sua árvore, com todos os detalhes e terminada, não era apenas um sonho que morreu com ele. Não, ela fazia parte da realidade verdadeira, que existiria e que seria apreciada para sempre. Muito interessante esse texto, esse tema, esse conto. Tolkien, deixa eu te dar algumas informações aqui, ele tem uma percepção da arte como instrumento de significado para a vida das pessoas. Ele é um cristão artista, né? Tolkien acreditava que a pintura de Nigel era um vislumbre da eternidade e se apropriou disso para a sua própria obra. De alguma forma, todos somos como o pintor. Nós desejamos realizar coisas e nos percebemos incapazes. Se pensarmos nessa vida como um fim em si mesma, portanto, nós seremos frustrados. Olha só o que o Keller fala sobre isso. A não ser que haja Deus, se o Deus da Bíblia existe, e se existe uma realidade verdadeira por detrás e para além desta, e se esta vida não é a única vida, então cada boa obra, até a mais simples, se buscada em resposta ao chamado de Deus, terá significado eterno. Paulo nos diz, irmão, querido irmão, lá em 1 Coríntios 15, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Ou seja qual for o trabalho, sem Deus, ele se torna inútil. Sem Deus ele se torna inútil, por melhor que ele seja. Seja o que for que nós façamos, ele não vai alcançar o verdadeiro resultado, né? Na verdade, até os mais competentes vão se frustrar nesse sentido, né? Então, imagine, por exemplo, um urbanista que ele lutou a sua vida toda para fazer o melhor projeto urbanístico para uma cidade. Quando ele chegar na Nova Jerusalém, ele vai se sentir pequenininho. Não é verdade? Porque é perfeição. Um advogado, ele vai lutar por justiça, ele vai se entregar, ele vai se doar, mas quando ele se encontrar com a justiça plena da eternidade, ele vai se sentir frustrado, não é? Por quê? Porque aqui as coisas funcionam assim. Então o Keller ele diz assim que existe uma árvore e o nosso trabalho é mostrá-la, ainda que de maneira simples, ao mundo que nos cerca. E a gente faz isso com o nosso trabalho, irmão. Você faz isso com o teu trabalho. E aqui sempre ele vai ser limitado. Sempre ele será limitado, né? E para que a gente enxergue isso de forma plena e completa, minha sugestão é que a gente pense em 3 perguntas que o Keller nos apresenta
no seu livro. Por que você quer trabalhar? Por que é tão difícil trabalhar? Como vencemos as dificuldades e encontramos satisfação em nosso trabalho por intermédio do Evangelho? Desafio, né? Desafio para todos nós. Então eu espero que essa primeira conversa tenha sido interessante para iniciar essa trajetória, nos lembrando que nesse mundo a gente nunca vai conseguir, mas a gente não pode deixar de tentar. E nesse processo, minha oração é que Deus ilumine o meu coração e o teu, para que a gente faça do nosso trabalho um instrumento para o reino de Deus. Vamos juntos fazer essa jornada, nessa primeira conversa. Espero que já tenha sido interessante para você. Aguenta aí, nos próximos dias sai outro vídeo, a gente vai se falando por aqui. Deixa os comentários, perguntas, coisas que você achou legal ou não, e a gente vai se falando também, tá bom? Um grande abraço a todos aí, valeu!